Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando, mais esta viagem pela história da música cristã no Brasil. Mais um convidado especial esta manhã. Hoje estamos de volta com aqueles que são responsáveis pela poesia, pelas letras lindas da nossa música. Estamos falando de Gerson Borges. Vamos conhecer um pouco da história de quem tem feito história na música cristã no Brasil. Olá, bom dia! Tudo bem? Bom dia, querido. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, graças a Alegria. Deus. Privilégio poder Bacana. conversar com você essa manhã. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. O privilégio é meu. Um convite que me alegra poder falar desse tema tão importante que é da nossa música, nossa poética, nossa enologia. Bater um papo, né? Então, estamos juntos aí. Exatamente. Você tá, você fala de onde? De São Paulo mesmo? Não, eu saí de São Paulo já tem um tempinho. Eu hoje estou na região de Teresina. Estou na divisa de Teresina Ah, com Maranhão, na cidade chamada Timon, mas que faz parte da, uhum. da, da região da capital piauiense. Estou no meio dos dois, Maranhão e Piauí. Então, frio você não sente aí nunca, né? Nunca. Nem um Esse, pouco. esse frio de 11, 9 graus que tem feito aqui, Eu tenho, jamais, né? eu tenho parentes ainda e muitos amigos em São Paulo, e meus pais moram hoje em Santa Catarina. E às vezes eles ficam falando da temperatura e eu brinco, eu digo, gente, o que é frio? Eu não consigo mais me recordar do que Quando eu significa estive, isso. eu fui uma vez para Maranhão, para um projeto com a Compassion, né? Uma organização humanitária como a Visão Mundial, como a Child Fund, e a gente foi por Teresina, né? Pelo Piauí. E era final de maio, acho que era dia 29 de maio, e estava 38 graus. É uma das coisas mais interessantes, logo que eu mudei para cá e eu fui visitar os meus pais, e a primeira vez que eu voltei para Teresina de avião, os voos aqui, a maioria chega de madrugada. E eu lembro bem da gente chegando tipo 2 horas da manhã e o comandante, bem-vindo a Teresina, o tempo é bom, 29 graus. Era 1h30 da manhã. Só mesmo, como diz o Caetano, só mesmo a cajuína cristalina em Teresina para poder aliviar esse calor aí, né? Aqui tá friozinho, Essa é tá tudo maravilhosa. bom aí. Aqui eu preciso do Abraço, ar-condicionado. Nelson. Rapaz, eu tô vendo a Nelson, turma entrando Nelson aqui. Bomil que entrou aqui. Nelson, Obrigado, gostou? Essa boina aqui, Nelson, é de baixista, né? É uma boina de baixista, tipo o nosso amigo Jaco Pastorius, mas eu gosto de usar assim, né? Eu trouxe de Fortaleza, nossa então, terra boa do eu não Ceará. vou falar nada porque eu tô com uma parecida, viu? Eu tenho usado Ah, aqui. é? O problema é que já me chamaram de Boa. Ed Mota depois que eu tô usando essas. E eu tô meio chateado. Talvez eu pare de usar definitivamente, Ah, mas tudo bem. nada. Usa. Ser Ah, chamado de Ed Mota é um elogio. mas ele é muito Chamado feio, de né? Ed Mota é um Então, elogio. ele é muito feio, Não, eu né? fico Não. Ed é triste. bonito. Não, Ed é bonito. Para com isso. Olha aí, olha o julgamento. Olha, Né? muito bem. Ô, Gerson, vamos falar um pouco aí dessa caminhada. O Nelson Bomilcar, eu tive o privilégio de fazer uma live com ele sábado passado, foi sensacional. A gente tem percorrido aí Viu, cara? a história da música cristã no Brasil. Você é a live de número 63 que eu estou fazendo, são 63 registros já. Uau, Muita gente uau. boa, né? Já fiz aí com Tá o quase, Carlinhos. Diga. tá quase fechando o Canon, né? 66 lives, aí fecha o Canon de Gênesis e Apocalipse. Pois é, estou chegando no número, né? Muita gente boa, É. realmente momentos assim emocionantes, descobrindo muita coisa. E eu parto sempre do mesmo ponto, né? Eu gostaria de saber aí como foi que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho. Uhum, sim. Ó, eu diria que ela está intrinsecamente, as duas coisas estão intrinsecamente ligadas, elas são inseparáveis na minha história, no meu caso, porque eu sou filho de pastor, né? Minha família é uma família já de gerações, meus avós, tanto
maternos quanto paternos, né? Meus antepassados diretos aí já eram cristãos e evangélicos. Não estou falando do final do século XIX, início do século XX, especialmente no início do século XX, não é? Eu sou do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, sou carioca, mas meus pais eram do interior do Rio de Janeiro, uma região que foi logo nos primeiros 10, 20 anos do século XX, foi fortemente evangelizada, tanto pela Assembleia de Deus quanto pela Igreja Batista, né? Então, a Assembleia de Deus e a Igreja Batista é a base, essas duas tradições são a base da minha espiritualidade, da minha vida cristã, né, do meu compromisso com Jesus. E nessas duas tradições a música é muito forte, não é? A gente tem os hinários, a harpa cristã dos meus pais e o cantor cristão aí da minha adolescência e juventude, esse cancioneiro evangelical, protestante, reformado, né, que tem canções que vão de Lutero, passando por Isaac Watts até os irmãos Wesley e vai por aí, né? E isso formou assim o meu o meu arcabouço mínimo, minha base, meu fundamento musical começa com a música do culto, né? A música para o culto cristão, como os batistas hoje nós gostamos de falar, né? O HCC, esse inário, né? E era isso, basicamente os inários, né? Nós tínhamos dificuldade com, eu falo isso no meu livro Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, né? A gente tinha dificuldade de ouvir música secular, música popular. A gente diziam para nós que era música do mundo, né? Então, basicamente, a gente cantava A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, né? E cantávamos em Jesus, vivendo cada dia em Jesus, eu tenho alegria. E vai por aí, hinos. A enologia evangélica, que é de origem europeia, não é? Alemã, inglesa e também americana, não é? Essa é a minha base. Aos 9 anos, meu pai me dá um violãozinho bem fuleiro. Era um violão que pertencia ao zelador da igreja na qual a gente congregava, né? E estava lá no canto. Meu pai fez uma oferta assim arrasadora, até desrespeitosa, uma mixaria pelo violão, e o irmão Coco, que era um diácono e zelador da igreja, topou e vendeu para o meu pai. Meu pai me deu de presente, me deu a primeira lição, os primeiros 3 acordes, né? E desde então eu tenho essa paixão com o instrumento. Minha irmã mais velha, Leila, já estava aprendendo a tocar acordeon. Ela 3 anos mais velha que eu, tinha 9, ela tinha 12. E aí ela ficava no espelho aprendendo a tocar acordeon, um acordeon que ela tem até hoje, italiana, belíssima, assim, né? E aí a gente começou a cantar, fazer duos, fazer assim. Meus pais ouviam muito a música que era produzida aqui em São Paulo, né? Essas gravadoras de música brega evangélica da Conde de Sarzedas. E aí eles botavam aqueles LPs e pediam para a gente fazer uns duos, umas duplas, né? Mas isso tudo foi muito importante para eu perceber que a música é sim uma ferramenta de expressão do coração e da fé. Não só, muito mais do que isso, né? Mas a música tem essa riqueza aí. Você tem que fazer perguntas rápido, porque eu falo muito. Hein? Não, fica tranquilo. Estamos viajando aqui pela história sem o menor problema. Eu queria, quando você começou a ter contato, você falou muito dessa questão dos hinos, né? Quando você começou a ter contato, então, com as gravações, com o que se ouvia no meio batista, no meio da Assembleia, de música cristã agora dos LPs? Você citou um pouco aí aquelas gravadoras da Conde, né? Mas quando é que o lado B, né? O lado B, né? Muitas. Mas o Rio de Janeiro tem uma cultura musical dentro da música cristã absurda, né? Muita gente, de fato... eu até descobri agora, nesse período, que São Paulo acaba tendo um universo, como eu sou paulistano,
São Paulo tem um universo muito particular. A música de São Paulo, às vezes, estoura, domina em São Paulo, mas não tem uma influência tão grande fora de São Paulo. Mas o Rio de Janeiro tem uma influência nacional. Grupos que estouram lá, estouram no Nordeste, no Norte, por aí vai. Quais são os primeiros que você começa a ter contato? Antes de responder uma excelente pergunta, queria mandar um abraço aí para esse querido Israel Maciel, que disse que está muito feliz com o meu álbum Os Quatro Amores. Queria mandar um recado para ele. Está na agulha aí um EP novo, com canções que eu tenho composto a partir dessa questão toda da pandemia, e também um e-book, um livro, né? Já já a gente vai dar informações aí sobre isso. Mas vamos lá. Eu acho que você fala uma coisa importante, né? O Rio de Janeiro, a minha cidade, tem um histórico de influenciar a cultura nacional, né? Porque foi a capital do país, porque os jornais estavam lá, as emissoras de televisão começaram lá, as principais rádios, não é? A Rádio Nacional, por exemplo, teve uma influência muito grande na música brasileira. Quando a gente fala das cantoras do rádio, a gente está falando da Rádio Nacional, e a gente está falando também das radionovelas, não é? A gente está falando de gente muito importante que formou a base daquilo que depois se tornou a televisão e a mídia de massa nacional, né? A TV Tupi, né? E vai por aí. Muito bem. E São Paulo tem essa coisa, São Paulo sempre teve esse aspecto, talvez daí surja esse estereótipo, esse bairrismo, né, que São Paulo é o paulista. Eu moro em São Paulo, aqui na Grande São Paulo, em São Bernardo, há 23 anos. Meu filho mais velho chama-se Bernardo e é da Vila Mariana, o mais novo é de São Caetano. Então, eu sou pai de filhos, de um filho paulistano e de um filho paulista. Tenho muito amor por São Paulo, né? E está tudo certo. Então, não tem bairrismo nenhum no meu comentário, mas sempre há uma conversa sobre São Paulo o paulista ser estressado, gostar mais de trabalhar do que de viver, e essas coisas. E o carioca preguiçoso, assim como o nordestino ou o litorâneo como em geral, né? E eu acho que isso tem a ver com esse passivo, ou com esse passado, melhor dizendo, de influência cultural que o Rio de Janeiro tem por causa da TV, por causa da indústria cultural, né? E São Paulo teve sempre uma indústria ou uma economia, melhor dizendo, voltada para o café, voltado para essa influência marcante dos imigrantes e vai por aí, né? Bom, primeira parte da resposta. Segunda parte, como é que eu tenho acesso a essa música produzida em São Paulo? No Rio de Janeiro, no início dos anos 80, eu tinha lá meus 10, 12 anos, apareceu um cara chamado Paulo César Graça Paz, e ele fez um programa de rádio, na rádio, antiga rádio. Eu gosto muito de rádio, né? Sempre fui um cara do rádio. Estou triste de ver o rádio reduzido só a CBN e etc. Mas eu vi muito rádio, música erudita, música popular, Rádio Jornal do Brasil FM, Rádio MEC. Ouvia rádio à noite, dormia ouvindo rádio, ouvia jogo do meu Flamengo no rádio. Sempre gostei muito do rádio, né? E esse camarada tinha um programa chamado Música Viva, em que ele começou a tocar música de São Paulo. Então ele começou a tocar Vencedores por Cristo, Sol Maior, um grupo batista. Ele tocava uma série de grupos, como é que era? Vozes do Alvorecer, uma coisa assim. Novo Alvorecer. Novo Alvorecer, exatamente. Lá bem distante, onde os olhos não alcançam mais. Isso era o pop evangélico que a gente ouvia, que vinha de São Paulo, né? Jovens da Verdade, Jovens em Cristo, e por aí vai, né? E aí eu tive o primeiro contato com uma música, vamos dizer, evangélica, para além dos hinos e para além do brega produzido na Conde, não é? Que dominava, o que dominava a Rádio Copacabana, que foi a primeira rádio evangélica no Rio de Janeiro, né? Tinha a Rádio Copacabana e depois a Rádio Relógio, foi comprada pela Igreja de Nova Vida, que é a mãe do movimento neopentecostal aí, né? Mas isso é um outro papo, um outro assunto, né? Um outro assunto. Mas Peraí,
Espera um O pouquinho. uso da Deu uma mídia falhada aqui. forte Você tá começou me no Rio de ouvindo bem? Janeiro, assim, com a rádio produzida em São Paulo, de uma música feita. Tá, que deu uma Eu tô te ouvindo, me travadinha ouve aqui. também? Então, assim, o primeiro LP, o primeiro disco que eu comprei a partir, da música feita a partir da igreja em São Paulo foi. Eu tinha 12 anos e foi, eu considero, se não o melhor, um dos 10 melhores, um dos 5 melhores já produzidos aqui no Brasil, que é o disco De Vento em Popa. De Vento em Popa. De Vento em Popa, produzido pelo Guilherme Kerr, né, em 1977. Eu comprei em 82, né, exatamente porque ele se destacou na livraria que eu fui comprar, uma livraria, uma loja de produtos cristãos, evangélicos, e aí tinha aquele monte de livros, de CDs, com o pessoal com a mão no coqueiro, segurando a Bíblia. Pera um pouquinho aí, Gerson. Estamos com problema de conexão aqui, tá dando uma travada. Você recebeu alguma ligação aí? Travou. Pera aí, vamos ver se volta. Puxa, vamos esperar um pouquinho aqui, ver se normaliza. Se você estiver me ouvindo, Gerson, faz o seguinte: você está me ouvindo? Opa, acho que voltou. Está me ouvindo? Voltou? Tô te ouvindo. Às vezes isso Tô te acontece, se ouvindo. você recebeu alguma ligação, aí ele dá uma. Não, Não? não, Beleza, então não, você não. parou aqui para mim. Eu até desativei os comentários, gente, é para estabilizar a conexão. Diz a lenda que melhora. Não sei se é fato, né? Mas É, você tá estava bom, falando que tá você certo. chegou nas lojas, começou a ver o de vento em popa tal, e aí? Então, e aí, e foi de Vento e Povo, foi o primeiro LP, o primeiro disco, né, primeiro álbum, o primeiro trabalho de música feito a partir da igreja, para além dos hinos da minha infância e para além daquela música brega que tocava nas rádios evangélicas do Rio de Janeiro. Isso foi um impacto muito grande e que me levou para a música popular brasileira, porque em De Vento em Popa tinha bossa nova, e a estética de Vento em Popa, Bomilcar está aí, não é? Ele lembra muito bem as composições do Aristeu, do Sérgio Pimenta, né? Isso me fez, que música é essa, né? E aí era uma música brasileira falando de Jesus, né? Uma música brasileira com uma temática cristã. Sabe o que é interessante? Eu conversei já com o próprio Bomilcar, conversei também com o Gerson Ortega, que tem um papel Outro importante amigo, nesse disco. Conversei com a Síria Lucitânia, e eles lembrando dessa sim, fase, esse é um disco que foi muito rejeitado logo que foi lançado. Inclusive sim, bastante. Não devolvido. vendeu nada. Exatamente. E Não olha que vendeu coisa nada. fantástica. Em 82, alguns anos depois, você encontrou esse disco no Rio de Janeiro, e esse disco foi importante na sua trajetória, e você vem então a se destacar numa geração seguinte nesse caminho de composição Aham. de música. Esses caminhos, né, que a música faz são muito bonitos. Sim, quando eu lembro quando até ilustrar aqui, quando eu cheguei em casa com um LP e botei na vitrola, né, no toca-discos, né, e começou de vento para o sol por cima, embaixo mar. Aquela coisa meio João Gilberto quase sussurrando, né? Eu fiquei chocado, mas foi um choque muito positivo, né? Porque a gente estava acostumado com o rei está voltando, o rei. Essa estética gritada, cheia de vibratos, três acordes, né? Brega. E aí, de repente, a gente tem uma estética absolutamente revolucionária, que é a estética da bossa nova, da canção brasileira, canção popular brasileira, né? Da nossa música. E isso mexeu comigo, né? E eu achei que aquilo era muito, muito, muito original. Mal sabia eu que, na verdade, Aristeu estava emulando o João Gilberto,
estava emulando compositor Caetano e, enfim, compositores lá que já vinham tocando esse tipo de música e com sucesso no mundo todo, né? O impacto da bossa nova. Depois, quando eu fui estudar a música séria, alguns anos depois, fui ver a importância de Antônio Carlos Jobim, da bossa nova, no mundo todo, né? A música popular brasileira, a música feita, a canção brasileira é a mais bela do mundo. E essa não é opinião só, essa não é opinião minha, eu não estou aqui legislando em causa própria, né? Se você vai para Berkeley, maior escola de jazz, eu sou do Rio de Janeiro, a gente fala jazz, não é? No mundo, eu estive em Berkeley, conheço, tenho uma amizade com um diretor de piano, um carioca chamado Jethro Alves, tocou com a Whitney Houston, um grande músico. Eu estive com o Jethro lá em Boston, na Berkeley, e a gente, num almoço, assim, ele falou, sabe quem recebeu um prêmio honoris causa semana passada aqui, de doutor honoris causa? O Milton Nascimento, pelo conjunto da obra dele. Então, o sujeito vai estudar música na Berkeley, em Boston, Massachusetts, e ele tem que fazer várias disciplinas de música brasileira, estudar as harmonias da música brasileira, a estética, sem falar na poesia, que é outro assombro, né? Você pega grandes canções de música, o cancioneiro da música popular mundial, e vai ler a letra, né? Se você souber inglês, francês e italiano, a poesia é pobre, né? E é claro, tem exceções, né? Mas a poética da canção popular brasileira, né? As letras de Vinícius, as letras de Blanc, que acabou de nos deixar, né? As letras de Vitor Martins, parceiro do Ivan Lins, as letras de Paulo César Pinheiro, de tanta gente tão talentosa, é quase que um universo poético à parte. Funcionam até sem é tão rico que funciona até sem a melodia. Você pega uma letra dos discos do Milton Nascimento ou do Ivan Lins, não é? Funcionam, né? Exceto as brincadeiras que fazem com o Djavan, né? Djavan faz uma arte abstrata com suas Javanear. letras, né? Djavanear, É um negócio. é isso aí. Ô, Gerson, muita gente começou a ter contato com o teu trabalho nessa fase mais, vou usar a expressão recente, e já vou explicar por quê. Uhum. Nessas suas parcerias, Tá. inclusive, por exemplo, com a música É de Coração, Baruch, isso tudo, 2010 para cá e tal. Mas você está contando a tua narrativa e nem todo mundo sabe que você já iniciou você começou com gravações lá no início dos anos 90. Então, eu queria que você Exatamente. contasse como foi, então, desse salto da descoberta aí da musicalidade com vencedores e a musicalidade brasileira, agora para o seu universo, para a questão das suas composições e gravações. Tá, então assim, logo que eu comecei a tocar, 11, 12 anos, eu já estava compondo também, compunha para os grupos de jovens da nossa igreja, não é? E aí o que acontece? Eu fui pegando gosto por essa coisa da composição, né? Eu tocava guitarra, eu não cantava, eu tocava guitarra e compunha, né? E aí eu comecei a participar de festivais de música. A gente chamava de festivais de música sacra e festivais também estudantis. E eu comecei a ganhar, comecei, sabe, assim, a me achar nesse universo da composição. Sempre gostei muito. Eu sou um compositor que canta, não sou um cantor que de vez em quando compõe, assim, né? Eu gosto de ver assim o meu trabalho. E aí, em 1989, eu participei de um festival lá no Sesc de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, né? E ganhei, e foi melhor composição, melhor intérprete. E aí o resultado foi a gravação de um single, né, que estourou na rádio Melodia FM, tem a rádio até hoje. Tem muita gente que lembra dessa canção, né, chamava-se Um Só Coração. Né? Até o pessoal que depois estourou no gospel lembra dessa fase, como o Davi Sácer, o Luiz Arcanjo, o Marcos Góes, essa turma toda lembra de mim, lembra dessa canção. Eu tinha 19 anos, era um menino, assim, 19, 20 anos, mas em 1991 gravei o primeiro álbum solo, né, com composições minhas. Muita coisa que hoje o pessoal faz, né, que são canções mais poéticas,
canções que não necessariamente são canções para o culto, canções que falam de amor, que falam da vida, que falam de amizade. Eu fiz isso em 1991 nesse disco, nesse álbum chamado De Manhã, não é? E que Você também pode fazer um teve... pouquinho dessa que ganhou aí? Você está com violão? Ah, sim, estou aqui. Um dia, é uma canção de amor, né? Um dia terei você, então serei muito mais feliz. E mesmo se o mundo for contra nós, nosso coração erguerá a voz que se ouvirá então não perderá o poder de ser mais que simples voz, muito mais. Nossos corações se unirão em paz, um só coração e um só futuro, firmados em Deus, feitos por Deus, um só coração em Jesus seguro, e os anos serão testemunhas do nosso amor. Você sabe que você está brincando falando do Ed Mota, que estão dizendo que está parecido com o Ed Mota. O cara que lançou essa música, que produziu esse disco, né, e que fez o festival no Sesc em 89, 90, que eu participei e ganhei, chamava-se Paulo César Graça e Paz, e ele é o pai do Marcos Kinder, que é um grande baterista e que tocou com Ed Mota, né? Um abraço, Kinder, para você, para sua família. Canta muito, né? também. O Kinder, ele também tem uma voz... Sim, fera, grande músico, sim, mas é um batera da pesada, né? Da pesada mesmo. Marcos Muito Kinder. legal. Que bacana. Eu fiz essa música, eu tinha 17 anos. Tem... Aí gravei com... Tem uma influência do pessoal ali de Minas, o pessoal daquele estilo ali, da música que era feita em Minas. Você falou do Milton Nascimento há pouco. Sim. Tem, não tem? Eu falei, claro que tem. Eu ouvia muito o Clube da Esquina nessa época. Eu falei de Vento em Popa. O segundo disco que mais impactou a minha vida foi o Clube da Esquina, né? Tanto o volume 1 quanto o volume 2. Nessa época, eu via muito o Clube da Esquina. E sim, tem influência na harmonia, tem influência nos intervalos, né? No uso das quintas. Você também é musicista ou só um incentivador, musicólogo? Eu escuto, gosto, canto aqui nos grupos de louvor, mas eu não toco nada. Então não vou ficar usando linguagem técnica aqui não, porque aí é chato. Né? Mas fica tranquilo, porque o pessoal que está acompanhando aí toca, tem muita gente, fica à vontade. Não, bacana. Eu também não estou subestimando a sua capacidade de lidar com isso, mas é que tinha umas quintas e tem uns intervalos assim bem próximos. Eu poderia falar assim que a música brasileira, entre tantas correntes maravilhosas, você tem os baianos, né, e a tropicália, você tem a bossa nova, né, e Tom Jobim e João Gilberto no centro disso. Você tem o Milton Nascimento e o Clube da Esquina, sim, lá em Minas, e você tem Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro mais recentemente o Lenine. Recentemente não, o Lenine também é um cara que ficou na estrada um tempão e aconteceu quando ele já tinha 40 e tantos anos aí, mas já está. Então, olha aí as matrizes, as matrizes e os matizes, né?
Muito bem, deixa eu ver. Você continua me ouvindo aí? Para mim aqui a tua Eu, imagem te- eu travou. te, a imagem travou, mas Tá, vamos esperar aqui ver se estabiliza. A gente está com um pouquinho de dificuldade na conexão. Opa, voltou. Tá me ouvindo? voltou. Vamos lá. Vamos Está lá. Vamos sobrecarregado, mais aproveitar. sobrecarregado. Vamos nessa. Eu queria dar agora mais Diga um aí. salto. Você falou do início aí das suas gravações. Eu queria agora ir ali mais ou menos depois da metade dos anos 90, no contexto que eu particularmente comecei a ter contato com o teu trabalho, que eu estava trabalhando em Tá. Vencedores e de repente eu fico conhecendo o teu nome porque você estava participando até hoje eu brinco com a Cid, digo que eu fiquei em Vencedores de 96 a 2003, trabalhando lá no escritório lá Tá. no Brooklyn, né? Nesse Sim, período, um sim. dos Fui CDs, muito lá. exatamente, um dos CDs mais bonitos feito em todo esse período chama-se Povo de Deus, Povo Missionário. E é quando, Uau, você conhece, hein, cara? cara, esse CD, eu diria só brincando aqui, assim, talvez ele tenha tido um problema na capa, mas ele que é o girassol e tal, né? Mas, É, mas o CD, ele é maravilhoso. E eu queria que você contasse como foi que você surge em São Paulo e aham. nesse trabalho, nesse ambiente de vencedores, porque a produção ela é feita com o pessoal de vencedores, muita gente ligada a vencedores, depois é Sim, distribuído por sim. vencedores. Como é que foi isso? Ó, então, em 97 eu mudo para São Paulo e vou trabalhar numa igreja na área da música, aqui em São Bernardo, chamada Igreja Batista da Borda do Campo, não é? Uma igreja querida, muitos amigos. E essa igreja é uma igreja que tinha um vínculo muito grande com o pessoal da Igreja Batista do Morumbi, porque foi uma congregação da Igreja do Morumbi. O primeiro pastor aqui foi o Guilherme Kerr, né? E logo no início. Então, a primeira vez que eu vim à borda do campo foi numa conferência missionária e o Guilherme estava presente. E a gente se conheceu, eu fiquei fascinado por conhecer das minhas referências, né? E ele gostou muito de mim também e tal. E a gente começou a construir uma amizade que permanece até hoje. Sou padrinho da filha dele, da Shayla, muito querida. Nós, enfim, fizemos muita coisa junto, compusemos e trabalhamos uma série de projetos bacanas, shows, e eu ia lá para os Estados Unidos e ajudava no projeto da igreja dele. Mas, enfim, voltando para o disco. Em 1998, essa igreja fez uma conferência missionária chamada Povo de Deus, Povo Missionário, baseado num livro que tinha um nome invertido, Povo Missionário, Povo de Deus, é um clássico aí da missiologia e tal. E eu estava numa fase que o produtor do disco, Wagner Bertolino, havia tocado com. Você lembra do Wagner? Havia tocado com Vencedores e tudo. Acho E que ele falava, produziu cara, você Cânticos dá. Você... 2. Sim, exatamente. Ele dizia assim, você dá um passo e faz uma música, cara. Tinha assim, uma fecundidade, né, enorme. E graças a Deus foi uma fase muito rica, né? E continuo compondo, mas ali de fato era assim, eu pegava um ônibus, o trólebus, e aí fazia uma música entre a minha casa e a igreja, assim, sabe? E a gente resolveu fazer um CD com canções para a conferência missionária. E eu fui compondo as canções e de repente a gente tinha lá 12, 13 canções e a gente resolveu fazer esse disco. Foi muito difícil, porque a gente não tinha o recurso, não tinha home studio, era tudo, a gente gravou num estúdio lá no Brooklyn mesmo, perto lá de Vencedores, lá, que era a antiga Comev, depois se tornou Domínio digital. o domínio digital do meu já saudoso amigo Cider, não é? Eduardo Cider, esposo Da Léo. da Léo, sua amiga também de Vencedores. E esse disco a gente foi trazendo muita gente bacana. A gente trouxe o Jorge Camargo, a gente contou com outro cara bacana, compositor talentoso lá da Ibabe, Elias Loureiro, que fez É Teu Povo aqui presente, a Sônia Polonca, que era da Bethesda. Então a gente foi reunindo um monte de amigos, Fantástico. tanto para tocar, para compor, e ficou um trabalho assim bem bacana, né? Feito com muita dificuldade. Depois
Eu tive que pegar dinheiro emprestado com amigos no Rio para poder pagar a produção. E aí a gente pediu vencedores para distribuir, né? E tem o Guilherme Kerr cantando comigo, uma parceria minha com ele, que é Jesus é Tudo. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho, né? E o disco realmente fez um considerável sucesso numa época que a gente não tinha internet, né? Você lembra, eu ia para o Nordeste e aí chegava numa igreja e o pessoal falava: canta Marcharemos, nós queremos ouvir tua voz, né? Ou no Rio de Janeiro, que gosta muito de música mais funkeada: não a minha vontade, mas a tua. Imagina isso na voz do Leonardo Gonçalves ou do Kemuel, ia ser demais, né? Ó, Eu querer fazer a minha vontade ser a tua. Você vê que a minha música ela percorre um range, um espectro assim, de estilos muito grande, né? Eu não sou um compositor de um tipo de música só. Eu componho aquilo que expressa o que eu estou querendo dizer. Mas esse, bacana, obrigado por ter lembrado desse esse, disco, cara. Ele é esse um disco disco, importante mesmo. esse disco, ele mostra bem isso, essa versatilidade. Tem uma música que eu queria te perguntar, porque assim, eu percebi, eu já vi várias dessas músicas, eu já vi releituras suas em algum momento. Mas tem uma Tá. que eu não vi, que é Graça e Perdão. Ah, Essa, tá. essa música é Desse sua? disco, essa tem duas músicas que não são minhas desse Ah, álbum. ok. Uma é Graça e Perdão, que é do Vagnão, e uma outra é do Rubens Feliciano, que também foi o Rubinho, também foi de Vencedores, tocou numa equipe de Vencedores, né? É tema de Missões, que o Jorge Camargo Sim, canta. E o restante são canções minhas e tem um hino lá no final, sim. Louvamos-te, ó Deus, mas são 12 canções minhas, uma do Wagner Bertolino, outra do Rubinho e esse hino. Agora está Graça e Perdão é explicado. bacana. Porque Graça e É um Perdão cântico. é uma música linda. Você eu identifico porque você está cantando ali, né? E eu ficava na Sim, dúvida. sim. É, E, eu dirijo os cânticos, né? Um disco de cânticos. A gente não fez ao vivo, mas a gente deu essa vibe de disco ao vivo, né? A gente gravou com as pessoas cantando. E eu sou o líder de louvor desse disco aí, e é né? uma. Sim, eu já fiz worship e não tenho vergonha disso, né? Com a Então, pitada eu brasileira. ia citar aqui uma experiência, eu até mandei um áudio para você, porque assim, eu ouvia o CD ali, o Povo de Deus, Povo Missionário, um baita CD e tal, e eu lembro naquela época, isso é 98, né? Se eu não me engano, não tenho Sim, certeza. 98, 98. Faz Nessa- tempo, hein, cara? Faz tempo, faz tempo. Eu até brinco, ó, eu entrei em Vencedores como office boy, era meu primeiro emprego. Nessa época, o Assir e Vencedores, eles eram chamados para gravar o áudio de alguns eventos da CEPAL. Alguns congressos ainda Hum, gravavam os áudios e vendiam os conjuntos cassetes. Então, eu Uau, ainda peguei essa fase lá. E o Assir não uau. conseguia ir para todos. E aí ele perguntou se eu podia. Não tinha muito trabalho, né? Era posicionar o microfone, apertar o REC e acabou o negócio. E eu, Uhum. obviamente, menino, eu topava tudo naquela época, então eu viajei muito. Teve um evento que era um encontro da CEPAL, eu acho que foi o primeiro com o Dr. James Houston, que foi Sim, meu, Em meu mestre. Mariápolis. Pois, em Mariápolis. Sim. Lembro até Uhum. hoje, era sobre os pais da igreja, a espiritualidade dos pais da igreja. Eu tinha 17, 18 Marcou minha anos. vida. Marcou Você minha foi vida. fazer o louvor naquele evento, você estava fazendo É louvor. isso mesmo. E eu lembro, Isso foi mesmo. marcante para mim, porque, primeiro, era nata, só tinha pessoas que eu só escutava falar, ouvia nas revistas, e era aquilo. Uhum. E eu, obviamente, como menino de 17, 18 anos, não entendi 10% do que foi falado lá. É. E você Claro, fez o louvor. Dr. Houston foi professor de Oxford. Ele conheceu C.S. Lewis e É Tolkien, né? isso aí. Fundou o Regent College no Canadá. Um grupo de ex-alunos dele de geografia em Oxford fundou o Greenpeace. O cara é assim um gênio, né? Ele é considerado um dos maiores intelectuais do século XX. Eu tive o privilégio de, durante alguns anos, fazer esses cursos junto com o Ricardo Barbosa, de Isso Brasília, aí. Osmar Ludovico.
sim, Osmar, meu pastor, meu amigo, meu mentor, né? E muita gente nos encontros com Houston, e você falou bem, a nata da pastosada aí, pastorada, estava presente Eu lá, brinco né? porque essa é uma época pré-celular. E eu falo assim, gente, eu não tenho uma única foto desse tempo. Eu digo para Eu os meus também não tenho, amigos, cara. eu digo para os meus Eu amigos, também não gente, tenho. participei dessas coisas, eu vi esse povo, eu estava lá e a gente não consegue provar, né? Não consegue mostrar, até pelas É memórias. verdade. E eu fiz essa história para dizer, por exemplo, eu lembro, estamos falando aí de 20 e tantos anos, né? Eu tinha 18. Sim, sim. Quanto tempo? E eu lembro das noites do louvor ali, a música Graça e Perdão, olha só, porque a música tem esse poder, a gente grava Uau. os momentos. A música Graça e Perdão era uma das músicas que você tocava e era uma música, e depois eu levei essa música para o louvor da igreja. As igrejas por onde eu passei, quase todas eu cantei Graça e Perdão. E é uma das Que músicas que legal. realmente a comunidade sempre abraça. E eu tinha essa, eu falei assim, nossa, eu Sim. não vi mais o Gerson cantando. Tudo bem, ela não é. Agora eu entendi, ela não é sua, mas é uma Mas eu, baita música. sim, a música do meu amigo que foi o produtor do disco, Wagner Bertolino, né? A gente canta muito essa canção na comunidade Jesus, né? Da igreja que eu pastorei aqui em São Bernardo, né? Mas você me lembrou, me deu saudade agora. Eu não lembrava que eu havia liderado o louvor nesses. Eu lembrava dos encontros, tem uns cadernos com as anotações, assim, né? Eu lembro que às vezes a gente saía meio tonto. Um pastor É muito isso. conhecido, eu não vou falar o nome dele, muito conhecido no nosso país. Depois de uma palestra do Houston, ele saiu passando mal, problema no coração, tão impactado ele foi pela pregação, pela mensagem, né? E além desses encontros, eu também tive a oportunidade de, com o pessoal da Mundo Cristão, dirigir o louvor quando o Felipe Yancey veio aqui no Brasil. Nessa você não estava, não, né? Não, não. Eu fui porque eu gravava as fitas para vencedores. E nos encontros da Ah, CEPAL eu pode fiz uns crer, 3. Rapaz, eu não pode tinha nem crer. entrado na faculdade teológica ainda. Eu fui fazer a teológica em 2000. Então, eu ia nessas Uau! coisas e eu ficava maravilhado, mas era um negócio que eu ficava, gente, do que eles estão falando? Entrou aqui uma amiga, Rose Carmignani. Beijo, Rose. O esposo da Rose, o Valdinei, era um grande amigo do Dr. Houston até hoje. Até hoje ele é muito amigo do Dr. James Houston, que influenciou. Só para você ter uma ideia da importância do James Houston na minha vida, na vida de muita gente, o pastor Eugene Peterson, que traduziu a Bíblia, a mensagem, substituiu o Eugene Peterson substituiu o James Houston quando o James Houston se aposentou, né? Muito, muito rico, né? E aí eu tive esse privilégio eu acho que por isso que a gente se encontrou aí, né? De dirigir o louvor nesses, nesses encontros com pastores, com lideranças, né? É, Ah, eu lembro que eu tenho uma história bem, bem engraçada, né? Eu acho que foi 2000 alguma coisa, 2000 e pouquinho, acho que 2002, por aí. A editora Vida Nova fez um congresso lá em Águas de Lindóia, de teologia, e eu fui dirigir o louvor também. E estava todo mundo lá, os pastores Saião, o Ed René, e todos esses que depois se tornaram meus amigos também, né? E aí eu estava lá eu estava assim, na banca com os CDs e tudo, né? E aí o Ed René chegou, a primeira vez que a gente bateu um papo, eu já o conhecia, né? Ele falou assim, cara, qual dos teus discos tem a minha música preferida? E eu falei, uau, uma música minha é a sua música preferida, pastor Ed? Ele falou, é de coração. Aí eu falei, é impossível. olha, Essas experiências marcam muito, né? marca, Primeiro porque marca demais. foi uma semana, eu lembro até hoje. Tinha o Lexus Isso mesmo é. e tinha um Sim, e era rapaz frio, né? E muito era frio. frio, né? Era frio. É sempre maio, junho. Era frio. E eu Isso lembro, e aí. eu lembro que tinha um rapaz que foi pela MPC, na época ele foi pela banda do MPC, o Wagner, eu não sei, eu nunca mais tive contato com ele. Ele era de São Paulo ali, eu Wagner conheci. Roberto. É, acho. Wagner Roberto, baterista, técnico de gravação. Não é esse não. Ele Não cantava é no esse não, é vocal. Ele era outro. da turma da MPC de São Paulo. Ele era da liderança da MPC de São Paulo nessa época. Mas a gente se Ah, bacana. encontrava porque aí a gente formou um grupinho, a gente falou assim, cara, eu tô aqui, eu não tô entendendo nada, você tá entendendo? Aí o outro falou assim, não, também tô. E a gente começava a rir dessas coisas. E a gente Nego conversava boiava, muito. né?
Nossa, depois da metade da semana, aí eu lembro bem do Wagner, uma hora ele chegou para mim e falou assim, cara, eu tô em dúvida, mas eu acho que eu vi uma luz brilhando ali em cima do Dr. James Houston. Eu acho que o céu se abriu ali agora na hora que ele estava falando. Então foi fantástico. Foi uma época muito bacana, muito bacana. E eu lembro dessas músicas, né? E depois saiu o CD. Não lembro se o CD já tinha saído. Eu acho que já tinha saído. O Povo de Deus, Povo Missionário. Você falou aí das suas composições, Sim. dos seus trabalhos seguintes, e até estou vendo aqui a hora. Você falou do Ed Coração, o pessoal já falou toca, mas você tem um trabalho muito marcante também com o Filho Pródigo, né? Tem até toda uma questão com. Sim, Eu queria que você falasse um isso é pouco. uma outra história. É. Antes de falar do Filho Pródigo correndo aqui, um dos primeiros tradutores desses encontros com James Houston foi um saudoso amigo chamado Bob Moon, né, que era americano e morava no Brasil. O Bob tinha uma voz grave e ele foi o primeiro tradutor. E ele disse que terminava assim as palestras com dor de cabeça, por tentar saber aqueles nomes todos dos filósofos e dos teólogos. Né? Mas vamos lá, a volta do Filho Só um Pródigo minutinho, acontece. que era um negócio interessante aí que você falou do tradutor. O que me dava desespero Uhum. é que ele soltava uma piada, em inglês todo mundo ria, antes do cara traduzir. E aí, e eu esperando a Boa! piada. Todo mundo já tinha rido e o cara fazia em português, ninguém ria porque já tinha ido. Aí, quando foi a terceira, quarta vez, quem dirigia esse encontro era o Ariovaldo, que era o diretor da CEPAL na época. Aí eu cheguei para o Sim, Ariovaldo e sim, falei, Ariovaldo Ramos. o intérprete está aqui só por causa das fitas? Todo mundo aqui entende. Aí Todo mundo sabe inglês. ele olhou para mim e falou assim, basicamente. Eu falei assim, nossa, que privilégio. Você se sentiu Continua. ignorante, né, cara? Eu falei, Por que que eu fiquei puxa, só no My Name is John, The Book is on the Table? Podia ter estudado inglês de verdade, né? mais ou menos isso. Pode É. seguir. Ó, então, logo depois que eu gravei o Povo de Deus, Povo Missionário com a Igreja Batista da Borda do Campo, um dos pastores da igreja, à época, meu amigo até hoje, pastor Davi Alencar, me deu de presente um livro chamado A Volta do Filho Pródigo, livro do Henry Nouwen. Quando eu li esse livro, eu fiquei muito impactado com a forma como ele descrevia a parábola de Lucas 15, né? E sempre que acontece isso comigo, eu tenho que compor, eu tenho que escrever. Ou eu escrevo um texto, ou faço um livro, ou componho canções. Eu preciso registrar o que eu estou sentindo, né? E eu comecei a fazer as canções, né? E quando eu vi, tinha lá 8, 9 canções. Aliás, antes de compor, um amigo foi a Brasília, na igreja do Ricardo Barbosa, que também estava sempre lá no James Houston, pastor presbiteriano, né? Pastor da Délis Ortiz, lá da Rede Globo, meus amigos até hoje. A igreja onde o Carlinhos Veiga foi pastor, foi membro e trabalhou lá um tempo. Ele me disse que o Ricardo Barbosa estava pregando sobre encontros com Jesus e que o Toninho Zemuner, que é meu amigo e produtor de projetos meus, estamos trabalhando juntos num trabalho novo agora, inclusive, estava compondo canções. O Ricardo pregava e depois o Toninho Zemuner e o Rubem Amorese, que é presbítero lá e compositor também, letrista, e escreve para a revista Ultimato, né, Rubem Amorese. E aí aquilo me tocou, falei, quer saber, eu vou pegar essa parábola e fazer canções a respeito dessa parábola. Né? O Cassiano Luz, que foi diretor da CEPAL e hoje está lá na Unimissional, no Vocari, o Cassiano que me trouxe essa informação, me provocou. E eu comecei a fazer as canções, e quando eu vi, aí o que a gente fazia? A gente fazia reuniões pequenas, a gente lia trechos do livro do Henry Nouwen e eu cantava as canções só no violão e voz. Fizemos isso no teatro, fizemos algumas coisas juntos. E depois isso foi crescendo, muita gente gostava e aí alguns amigos resolveram me ajudar financeiramente, investir no projeto. E eu chamei o João Alexandre em 2004 e o João produziu A Volta do Filho Pródigo. Esse disco aí foi um estouro no sentido não comercial, se bem que para um trabalho conceitual como aquele, ter vendido milhares de cópias numa época também pré-internet, só tinha e-mail, mas não tinha rede social, não tinha pré-MP3 e pré-streaming, né, pré-iTunes, foi uma coisa tão sensacional que eu recebi um convite para ir para o Canadá, para a Universidade de Toronto, apresentar essas canções lá em 2006, numa conferência sobre a vida do Henry Nouwen, e conhecer a família dele, os biógrafos, né? A Henry Nouwen é muito importante. E esse livro é um clássico, né? Eu fiquei sabendo, li um depoimento da Hillary Clinton,
quando houve aquele problema todo no casamento dela, esse livro, Deus usou esse livro para que ela não se desesperasse, para que ela não surtasse, né? A volta do filho pródigo. E eu ganhei prêmios com esse, ganhei o troféu Talento, e aí esse disco tem muita gente, tem muitos músicos, ele levou um ano sendo produzido, a gente gravou aqui, a gente gravou no Rio, a gente gravou nos Estados Unidos, tem cordas de Campinas, tem o Nelson Bomilco, tem o Jorge Heder, tem o Josué Rodrigues, o pai do Paulinho Nazaré, tem um monte de músicos, tem o Fernando Merlino, um excelente pianista lá do Rio de Janeiro, tem o Kiko Continentino, meu amigo hoje, desde então, pianista do Milton Nascimento, tem muitos músicos, tem o Alex Hendricks, que era da comunidade da Chácara Primavera, do Ricardo Agreste, grande baixista, e que hoje está morando lá em Los Angeles, trabalhando só com trilha sonora, né? A minha amiga Carol pediu para cantar um trechinho aqui, cantar o Voltar para Deus. Pode? Volto para Deus sempre que vejo o tamanho dessa mentira. Imaginar a possibilidade de não depender de Deus. Volto pra Deus e esqueço o cansaço no abraço que não se esvai. Volto pra Deus cada vez que eu oro, então chamo Deus de paz. Volto pra Deus e esqueço o cansaço no abraço que não se esvai. Volto pra Deus cada vez que eu oro, então chamo Deus de paz. Nossa. Voltar para Deus. Eu ia te perguntar, qual dessas músicas, ou enfim, claro que você tem uma relação com todas, né? Mas qual foi aquela, quando você estava compondo, teve ali o mais forte, ou aquela que te impactou mais na hora, independente, é Volto para Deus, ou tem alguma outra assim que você olha, essa foi forte? Você diz do Sobretudo Quando Chove, não? Sobretudo Quando Chove, não? Da Volta do Filho Pródigo? Ou de outro álbum? Da volta do Filho Pródigo. Rapaz, é uma pergunta boa, porque eu gosto muito desse trabalho, né? Mas eu acho que é Sobretudo Quando Chove, né? Eu fiz pro meu filho Bernardo. Tem um quadro ali atrás, não sei se você consegue ver. Eu estava gravando no estúdio do João Alexandre, tinha 1 ano e meio, e ele cantou comigo. Hoje é dia de festa na casa do pai, todo dia. Ele fala, do pai, não é? O filho do João, o Felipe, fez o arranjo, tinha 19 anos, já era um gênio, o Felipe Silveira. Mas eu acho que Da Volta do Filho Pródigo, a música que mais me impactou quando eu terminei de compor foi Sobretudo Quando Chove, né? Se apenas uma escolha me restasse, só um trechinho, eu levaria um pôr do sol, ou se uma só herança me bastasse, um roxinol que cantasse a dor das distâncias, curasse essa saudade a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove, chove e chove.
vai correr sem parar. Meu filho não tinha nascido ainda, meu mais velho. Ela tem uma pegada assim de uma toada barra canção de ninar, né? Ô Gerson, deixa eu te perguntar aqui, você tem mais uns 15 minutos aí? Como é que tá teu Olha, horário? rapaz, Era só, tá a corrida aí, até travou. Ah, é que eu vi, pegou, é que eu queria ver algumas coisas aqui. Eu achei legal, por exemplo, o Silveira tá aqui desde o começo da live. Eu fiz uma live ontem com o Silveira. Silveira, lá do FLG, produtor uhum. na linha Black também, ele está falando que esse CD é uma das referências. Eu gosto quando tem essas trocas até de estilo ali, de geração, inclusive. E a turma enlouqueceu Abraço, aqui com as Silveira. músicas, né? E você falou aí, meu pai entrou aqui na live também, e você falou da questão de pai, e a minha família tem uma relação com a música Marcharemos também muito emocionante, que é a nossa separação, quando eles vão para Santa Catarina, eu venho para o Piauí, enfim, Sei. toda essa coisa. Então a música tem esse poder, né? Eu ia falar para continuar a questão das músicas, para você contasse um pouco mais delas, mas se o teu horário estourou aí, tudo bem. Não, não dá para ficar mais uns 15 minutos. Eu tenho ainda algumas demandas, amigos me pediram para gravar uns vídeos e tudo. De fato, tem sido assim muito interessante esse tempo, né? Num certo sentido, a gente está trabalhando muito mais, né? Parece que não, porque a gente não tem trânsito, não sai de casa, mas as demandas são enormes, né? E eu, além de músico e educador, eu sou pastor de uma igreja local. Sei Então, vai bem. chegando sexta-feira, a gente fica. Mas vamos aí, você vai reiniciar? Está acabando o tempo, é isso? Isso. A gente reinicia. Eu vou encerrar essa aqui. A gente reinicia para você falar de mais uma música desse, do Filho Pródigo, e contar outro clássico seu, que é a música É de Coração, e a gente finaliza, tá bom? Pô, pode crer, mas não falou do Nordestinamente, não falou dos Quatro Amores, não falou do Tua Presença Vai Me Transformar. Vamos ter Tem que tanta fazer outra história. live, cara. Tá bom, Tá bacana. bom? Então Vamos vamos fazer o lá. seguinte: você É pode. Eu isso ainda aí. tenho 2 minutos dessa live. Você pode encerrar cantando Marcharemos? Posso. Marcharemos é um cântico, é uma balada, é um louvor, né? Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, querido Ramon, marcharemos na coragem do Senhor. Que bom, querido. Que bom que tocou seu coração aí. Eu vim para o Piauí. Eu estou contando a história, o porquê da emoção. Meus pais foram para Santa Catarina, eu fiquei em São Paulo sozinho. Quando eu me formei, ao invés de pastorear em Santa Catarina, eu vim pastorear no Piauí. E nunca mais nós moramos na mesma região. Então são 20 anos aí de distâncias, né? E essa Olha música só. marcou muito essa fase. Então, enfim, graças a Deus. E muita gente aqui também, o Lucas falando ali da Vila Euro, a turma. Essa música é muito Sim, marcante, né? sim. Então, é muito legal. Muitas conferências missionárias aí no país todo, né, de norte ao sul, né? Eu sinto que eu estou ficando velho, não, rodado, Boa. experiente.
porque você fala assim, Teresina, eu falo, caraca, eu já estive lá, né? Você fala Santa Catarina, morei um ano em Santa Catarina, já viajei, cantei em diversas cidades lá, então a gente vai, de repente a gente olha que o que a gente viveu, eu vivi os últimos 30 anos na estrada, né? Como diria Janires, né? Janires, na causa do bom mestre já rodei Brasil. Amigos, companheiros de esperança fiz, mas agora já é hora de ir embora viajar, descobrir outro mundo, outro lugar. Levo comigo saudade de você. Isso aí, a gente vai na causa do bom mestre rodando Brasis, né? De Teresina, onde há a cajuína cristalina, até Florianópolis, com aquelas praias maravilhosas, Fantástico. meus amigos. Morei em Que lugar bonito 1991. também. Eu fiquei um ano em Florianópolis, tranquei a faculdade de letras na Universidade Federal Fluminense, fiquei um ano lá fazendo jingles. Ó, Esther Carrenho aí, minha amiga querida, grande Esther. Olha aí, Rose, olha a Esther aí. Você está reunindo a rapaziada, o povo do Morumbi aí, Ramon. Olha aí. Rapaz, entrou muita gente. A Esther, ela é irmã do Fábio Carrenho ou é esposa dele? Mãe do Mãe do Fábio Fábio. Carrenho. Isso. O Fábio Carrenho foi meu colega de teológica. Inclusive o João aqui da Missão Sena também foi. João? Grande O João. João Boca. Figura, Maluco meu amigo. todo. Meu amigo. Estudamos juntos na teológica. Ó, pessoal, aqui já, enquanto você entrava, a turma tá toda aqui colocando nordestinamente. Você também falou do nordestinamente. Então, Tá. fala um pouquinho do nordestinamente. Eu cresci no Rio de Janeiro, meu pai gostava muito de... Eu falei que eu via rádio, né? E meu pai ouvia muito um programa chamado Projeto Minerva. E sábado à tarde a gente ouvia esse programa na Rádio MEC, no Rio de Janeiro, e tocava muita música nordestina. Tocava Luiz Gonzaga, né? Tocava, enfim, a música regional. E isso eu sempre lembro da gente ouvindo, papai e eu ouvindo a música nordestina. Ele gostava muito de coco, de embolada, enfim, de cantoria, a cantoria de viola nordestina. Oi. Só um minutinho, você falou do nordestinamente, entrou o Vavá, cara. Então, o Vavá também, o Vavá Rodrigues também, que tem então, uma música também. Prossiga. O Vavá lançou um álbum também chamado Nordestinamente, até falou comigo, grande Vavá, um abraço, né? O meu nordestinamente é um advérbio, né? Ao modo nordestino. O do Vavá é sobre a cabeça nordestina, sobre o conteúdo da cultura nordestina. Não é isso aí, Vavá? A gente trocou essa ideia. E aí, bom, eu fiquei com isso no coração um tempão. Minha irmã tocava sanfona, mesmo a gente sendo do Rio de Janeiro. E aí o que acontece é que em 2008, 2007, 2008, comecei a trabalhar com o Marcinho Teixeira, um grande percussionista e baterista aqui de São Paulo, e o Marinaldo Cardoso, que estava morando aqui fazendo teologia, baixista, compositor, meu amigo, hoje é mestre em teologia. E aí eu tinha acabado de ler a biografia Gonzagão, Gonzaguinha, a história de Gonzagão, de Gonzaguinha, e estava assim com o coração fervendo. E eu vou repetir, sempre que isso acontece eu faço um monte de música, eu sempre componho, né? Quando eu vi, eu estava compondo nordestino, não é um destino, é qualificação. De nascimento é um chamamento, uma vocação para se cavar da vida, água, pão da vida e nunca dizer não. E nordestinamente nos bater o coração. E nordestinamente nas bater o coração. Cantava Juazeiro. Aí eu vou citando Luiz Gonzaga, vou citando um monte de gente, né? E é muito legal porque, de novo, teve semanas que eu fiz 3 canções, né? Me perguntaram sobre o discipulado, né? Gonzagão ouvia Caymmi, que inspirou Buarque e Jobim, os baianos todos e o clube dos mineiros. Foi bem assim que
se fez a nossa cantiga, a canção do nosso país, com Noel e o samba da antiga, as cantoras do rádio Elis. Noel e o samba da antiga, as cantoras do rádio Elis. Rebanhão misturou de tudo, som maior bebeu no Tio Sam, Grupo Elo fez seu estudo, VPC olhou pro amanhã, o Guilherme, o Jorge, o Pimenta, o Bomil, Carré João, Aristeu e mais de 40, imitei, não tive opção. Aristeu e mais de 40, imitei, não tive opção. Todo mundo imitou todo mundo, um por um se inspirando em alguém. Do mais simples ao mais profundo, não há um que não olhe ninguém. Do mais raso ao que vai mais fundo, todo artista aprende de alguém. Essa menina querida aí, Débora, falou do Lenine. É claro, o Lenine está na forma, né? Uma vez eu toquei essa canção num lugar aqui em São Paulo, e aí a pessoa disse assim, você citou um montão de gente, não falou do Lenine. Eu falei, mas eu falei o tempo todo aqui na forma, né? No jeito, Boa. no violão, na mão direita percussiva. Aliás, mando um abraço para o Pantico Rocha, grande batera do Lenine. A gente é amigo, já fizemos shows juntos, ele tocou no meu último disco. Grande Pantico, você sabe que eu sou teu fã, não é? Vamos lá, mais um pouquinho aí, mais uns 10 minutos, dá para cantar mais um cadinho, senão eu tô frito. Eu entendo. Não, tá aí falando. Vamos falar dessa música também, que é outra que tomou uma proporção aí, podemos dizer, de vários lugares e estilos, né? A É de Coração aí é outra música também que pegou, né, tanto da turma mais antiga, os mais novos, pessoal, como você falou, quem gosta de worship, quem gosta de MPB, quem gosta... É uma música realmente que tem esse poder. Como é que ela surgiu? Como é que foi a parceria com o Baruch? Essa canção eu gravei a primeira vez em 1995, não é? Ela tem uma simplicidade muito grande, não é? Na verdade, eu tenho mais de, já perdi a conta, mas quase 200 composições, e eu tenho 2 versões só, né? E uma delas é o É de Coração, a letra em português com autorização da editora e do compositor, que é o Geoff Moore e o Stephen Kurt Chapman. Eles permitiram, através da editora, eu tenho a licença, a permissão de ter feito essa letra em português, foi aprovada por eles, inclusive, né? Então eu gravei em 95, ela começou a fazer sucesso no Rio de Janeiro, congressos de juventude, diversas denominações e tal. E agora em 2014 ou 15, acho que 2015, eu sei, agora estou na dúvida, em 2014 Baruch gravou no meu disco Quero Aprender a Orar, uma canção comigo. Depois, em 2016, a gente se conheceu na gravação do Povo de Deus, Povo Missionário, lá no Comev, né? Estava com o João Alexandre lá e o Baruch chegou, e aí o João me apresentou o Baruch e tudo, e a gente é amigo até hoje. E ele me convidou, ele perguntou se podia regravar essa canção. Eu falei, claro, da minha parte, né? Da parte que me cabe aí nos direitos autorais, aí eu cedo, e a editora concordou, e a gente gravou, né? E fez mais sucesso ainda. Ela é uma música conhecida no país todo, assim, né? Não tem região que eu vá, de norte ao sul, nordeste, centro-oeste, Minas, Paraná, e ela ultrapassou a denominação. É uma música cantada em tudo quanto é igreja, assim, né? Muito legal isso aí. Mas é uma canção muito simples e que eu tenho um carinho muito grande com a forma com que eu trabalhei a letra dela, né? Porque quando você faz uma tradução, eu tive um professor na faculdade de letras que dizia, ele era italiano, ele dizia que tradutore é tutti traitore. Todos os tradutores são traidores, porque eles roubam a essência do que está sendo dito, né? Mas eu acho que nessa canção, acho que deu certo aí, né? Por exemplo, eu acho que uma referência nesse sentido é a versão de Gilberto Gil para I Just Come
to say I love you. I just come to say to show, não, to show how much I care. Vai por aí. O que o Gil fez? Ele não falou. Ele diz: eu só liguei, eu só chamei, porque te amo. Aí tudo bem, mas na estrofe ele diz: não é Natal nem Ano Bom. E na letra original, o Steve Wonder, nosso irmão, também Steve Wonder, não fala isso, ele fala de outras coisas. Mas na hora de transformar a letra em português, o Gil teve que recriar poeticamente a canção e deu super certo, né? Mas vamos lá. Só um trecho. Como descrever? Como explicar? O amor que vai de leste a oeste nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Tudo se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Muito bom, muito bom. Olha, o pessoal está entrando aqui. Gente, já estamos finalizando esse segundo momento aqui. Já tem a primeira live inteira, já chorei aqui, já teve emoção. E eu queria, Gerson, finalizar, que você falasse. São muitas canções, como você mesmo pontuou, mas de uma canção aí especial para você que nós não pontuamos aqui, que não foi falado, dessas que não foram citadas e que você tem uma relação aí que marcou a tua vida, um trabalho, alguma canção que nós não falamos aqui. Bom, pessoal, só fazendo um comentário aí, pessoal perguntando sobre cifras, tenho um projeto de lançar um songbook aí com umas 150 canções, não é? E espero que dê certo, né? O problema de você investir num songbook, não é? Nenhuma editora quer fazer isso, as editoras estão falidas, estão quebradas, então você que tem que investir. Aí você investe e depois as pessoas não querem pagar, nem que seja R$1 por cada canção, querem pegar o PDF assim, pronto. Então é um desafio, mas eu, como gosto de desafio, não desisti não, tá bom, Débora? Daqui a pouco a gente pode ter essa notícia aí, né? Bom, você falou de algo especial para o meu coração. Eu gosto muito de tudo que eu fiz, né? Mas eu tenho um especial apreço. Eu sempre trabalhei com conceitos, né? Eu gosto de trabalhar conceitualmente. Então, você vê Povo de Deus, Povo Missionário e Tua Presença Vai Me Transformar, são álbuns para a igreja, são cânticos, né? Então eu faço uma música para a igreja, mas que eu desejo que seja ouvida, cantada lá fora, né? Fora das quatro paredes da igreja. Mas tem alguns álbuns, o Quero Aprender a Orar já é um disco mais contemplativo, né? A Volta do Filho Pródigo também é um álbum que você ouve com o coração, meditando na poética, na estética, também contemplativo, muito embora tenha bastante música popular brasileira nele, não é? Então, assim, o Nordestino na Mente foi uma alegria, assim, também, compor canções num estilo que não era o meu estilo, a minha base musical mais básica, assim, né, de tudo que eu vinha fazendo. Foi um desafio que eu gostei muito, foi um prazer enorme, né? Prazer enorme. Quero Aprender a Orar é um disco que eu gosto muito, muito, muito mesmo.
pela forma como a gente gravou, ele vem junto com um livro, Quero Aprender a Orar também. Agora, Os Quatro Amores, que é o último trabalho, eu lancei Os Quatro Amores ano passado. Ele é bem especial porque eu celebrei aí 30 anos de carreira e 50 de vida, não é? E aí eu chamei alguns amigos, chamei o Leonardo Gonçalves, chamei o Estevão Queiroga, o Marcos Almeida, o próprio Baruch, a Amanda Rodrigues, querida Amanda. A gente fez juntos Cafezinho, que está lá no disco, né? Fica, eu vou passar um cafezinho. Você gosta de café? Conta. Então tem a Amanda, tem o Salomão do reggae, meu querido amigo. Você vai ver, ó, tia, você vai ver o neto e o minduim. Manda lembrança de mim, manda lembrança. A gente era zorro e tim-tim a tarde inteira pela vizinhança. Matava aula escondido pelo pebolim azul que nava um mendigo. O pobre Benjamin, não se esqueça, meu amor. Manda lembrança de mim, manda lembrança. É música brasileira, é shot, né? Eu sou apaixonado tanto pela teologia quanto pela poética. Então, a minha música sempre faz esse casamento da poesia e da teologia. Agora, eu estou muito apaixonado, a gente sempre está muito ligado ao último projeto, né? Daqui a algumas semanas, eu acho que 2 ou 3 no máximo, vai sair um EP com 6 canções, né, material inédito, produzido pelo Toninho Zemuner, de Brasília, e com a participação do João Alexandre, do Paulo Nazaré, canções para dar esperança para as pessoas, e um e-book também sobre o mesmo tema. Não posso falar mais nada a esse respeito, porque ainda é bem... Nem um spoilerzinho de um riff, uma canção, uma letrinha, nada? Não dá, porque a gente chegou ontem o master, né, e eu estou terminando de escrever o texto. O meu amigo Maurício Zagari, que foi editor da Mundo Cristão, está cuidando lá da parte editorial. Então, assim, é um projeto, mas eu oro e desejo que possa trazer um abraço de alento e de esperança para os nossos irmãos. Tem novidades, tanto na forma como esse trabalho vai ser lançado, quanto no conteúdo dele, né? E é isso. Então é isso. Novidades. Olha, Gerson, eu quero agradecer, como diz a música, né, do fundo do coração, parafraseando um pouco aí do Ed Coração. Fantástico, bacana, né? Te agradeço por essa viagem. Nós temos realmente muita gente conhecendo um pouco mais da história da música, conhecendo da tua trajetória. Bacana. Então, é uma grande honra poder conversar com você. Aqui não para, vou conversar hoje à tarde, eu vou conversar com o Rodolfo Abrantes, né, que tem uma trajetória aí também já na música cristã. Vou conversar com a Eloir de Paula, querida também, que tem uma trajetória ali na IBAB, foi do Som Maior. Amanhã também vou conversar com o Maurício. Enfim, vamos conhecendo um pouco mais da história da música cristã. Agradeço você muito por essa honra. Pessoal que entrou aí pelo perfil do Gerson, se inscreva aqui em Música Cristã no Brasil. E essa conversa com o Gerson vai para o YouTube e vai virar podcast também, tá bom? Então logo eu aviso. Gerson, muito obrigado do fundo do coração, tá bom? Tamo junto. Parabéns pela tua iniciativa, pelo teu coração, pela pessoa bacana e serva do Senhor que você é. Grande abraço para todo mundo aí que acompanhou a gente. Bom almoço para vocês. Deixa eu ir lá, senão a patroa vai pegar no meu pé, né? Entendo bem, a minha já apareceu aqui também. Abraço para vocês. Um abraço, tchau, gente. Até mais. Valeu. Tchau.